Fala Tricolada! Para quem não me conhece, meu nome é Alexandre Antônio, sejam muito bem-vindos ao canal Tricolada. Todo mundo sabe que o Mário participou de uma live no Saudações Tricolores, diga-se de passagem, é um ótimo site, o Saudações Tricolores, sempre com notícias pertinentes e informações quentes sobre o nosso Fluminense. Tem uma equipe de repórteres muito bons, principalmente o Pedro Rangel, que faz um belo trabalho e fez uma belíssima live junto ao presidente Tricolor, que falou por mais de 2 horas de live, uma live bem extensa, com bastante material, mas eu separei aqui pontos importantes que possam interessar a vocês saber de antemão. Mas vai ter uma live lá para as 10 horas da noite deste domingo, que a gente vai poder falar mais detalhadamente sobre tudo que o Mário falou nessa live. Ele falou bastante coisa, mas peguei alguns pontos importantes que eu gostaria de falar nesse vídeo aqui para vocês. Começando pelo Mariano. Houve aí uma pequena polêmica sobre o que o Mariano disse, o que o seu procurador disse e o que o Mário Bittencourt disse. Levantaram suspeitas de quem estaria falando a verdade, mas o Mário esclareceu. Isso não é muito bom, isso não é legal levantar esse tipo de polêmica, porque a gente sabe muito bem como trabalha agente de jogador e principalmente jogador. O interessante era ouvir a versão do presidente. O presidente deixou bem claro a situação. O Mário Bittencourt falou que o jogador disse do interesse do Atlético Mineiro, do interesse do Flamengo, do Fluminense. Ele colocou o Fluminense nesse bolo aí de interesses, mas citou um fato que o Mário tirou para trazer a sua interpretação dessa situação. Foi a seguinte: o Flamengo se interessou pelo Mariano na época que ele estava negociando ou ia negociar com o Rafinha. O Mário disse que ele foi lá pesquisar no famoso Google e viu que esse interesse do Flamengo pelo Rafinha surgiu lá em junho de 2019. Aí o Mário matou a charada do que o agente do jogador e do que o próprio jogador disse em uma entrevista. É o seguinte: essa proposta que o Mariano estava se referindo do Fluminense era lá de junho do ano passado, no meio do ano, provavelmente da gestão anterior. Foi um interesse bem passado e ele colocou nesse bolo aí, citou o Atlético Mineiro também, o Flamengo. Então, no momento, Mário Bittencourt foi taxativo em dizer que o Fluminense não está negociando com o Mariano, e sim há uma equipe de scout que dá uma olhada no mercado exterior, aí nos jogadores que estão no exterior, em outros países. O Mariano está incluído nesse scout, mas não houve proposta, não houve procura, não houve negociação. Se houve, foi no outro ano, em 2019, com outra diretoria, e ele matou a charada quando o Mariano falou do interesse do Flamengo nele, na mesma época do interesse com o Rafinha. Então é coisa bem antiga, coisa de outra gestão. Então tá matado isso daí. Ele falou que é sempre bom procurar a opinião do presidente, e a gente sabe muito bem como as coisas de futebol funcionam. O agente joga essas coisas na imprensa, o jogador joga essa informação na imprensa para que as ofertas deem aquela subida e outros clubes se interessem. A gente sabe muito bem como funciona essa situação. Então, muito bem falado sobre o Mariano. Também vamos falar sobre o Master. Ele disse, o repórter, o Pedro Rangel, perguntou sobre as duas propostas que tinham engatilhadas na época da candidatura do presidente. Ele disse que tinha 2 propostas aí próximas de serem fechadas. Daí ele falou que o Fluminense só vai fechar um contrato de patrocínio Master se esse valor for representativo ao peso da camisa do Fluminense. Daí ele falou de alguns clubes que têm patrocínio Master na casa de 5 milhões, já adiantaram até o pagamento, até o final do patrocínio, e ele disse que ele não vai fazer isso e que o clube tem outras fontes de rendas até maiores e mais importantes do que o Master, e que o Master não tem essa importância toda. Ele citou sócio-torcedor, venda de camisas, participação do torcedor na compra de ingressos, como venda de jogadores também. Ele incluiu como um fato importantíssimo. Ele vender jogadores é até mais importante do que o Master. Ele colocou isso em sua resposta.
E transmissão de TV, direito de transmissão de jogos, também está nesse patamar de importância. E só vai rolar Master no Fluminense, meus amigos, se o valor for em torno de 10 a 12 milhões. Ele não falou, ele não citou o valor ideal para fechar, mas a gente sabe que um valor interessante para isso está na casa de 10 a 12 milhões de reais ano. Se pintar como tem pintado ultimamente, valores na casa de 5, 6 milhões, não vai rolar, ele não vai fechar o patrocinador Master para a camisa. Sobre o lançamento de camisa, sobre o lançamento da Umbro, ele falou que está tendo o estudo e a camisa será lançada durante a paralisação do futebol, então está muito próximo desse uniforme ser lançado aí, a gente poder vestir a camisa da Umbro para o período de paralisação. Será vendido via online, via internet, porque não temos como comprar em lojas físicas por causa da paralisação, as lojas estão fechadas. Então a ideia não era essa, a ideia era jogar lá para frente, quando acabasse a paralisação, todo mundo voltasse ao trabalho, podendo sair de suas casas, mas o lançamento será antecipado já para o período de paralisação, para aproveitar o hype aí, já que os modelos vazaram, camisa de treinamento, uniforme 1, uniforme 2, então vão antecipar aí o lançamento das camisas, vamos aguardar quando. Sobre o Fred, ele falou que não há conversa sobre valores e tempo de contrato com o jogador ainda, eles não sentaram. Foi até uma surpresa quando ele falou isso na live, eu pensei que isso já tivesse tudo acordado, né? Porque até o jornalista Jorge Nicolas, é complicado, esse jornalista ele sempre dá umas barrigadas aí, então isso que o Mário falou é uma confirmação de mais uma barrigada do jornalista, que confirmou 2 anos de contrato para o Fred, confirmou salário de 300, podendo chegar a 500 mil, mas nada disso. O Mário disse que não foi negociado o valor de pagamento, o salário do jogador, não foram negociados ainda o tempo de contrato, há um projeto para que quando termine o contrato do Fred, ele entre em algum cargo diretivo aí do clube, alguma função na comissão técnica, mas eles não chegaram a conversar. Ele disse o seguinte: nesse momento da paralisação, o nível de negociação com o Fred está em 8, quando a paralisação acabar vai chegar de uma escala de 0 a 10, vai chegar a 10, praticamente confirmando a volta do ídolo, mas como não tem valor de salário estipulado e muito menos tempo de contrato, não sei como isso vai desenrolar. O que ele confirmou também é que o agente e o Fred estão cientes da situação do clube e que o clube não vai estourar o seu teto para poder, não vai fazer sacrifícios para poder trazer o jogador, e que o jogador está ciente dos problemas financeiros do clube. Então, para a gente encerrar, um outro ponto, porque tem muito assunto, são 2 horas de live, um outro ponto, muito bom informar, entre aspas, né? Porque não é uma notícia muito legal. Ele disse que venda de jogadores deverão ser feitas, jogadores precisam ser vendidos no meio desse ano e no final do ano. Então, um jogador deve sair agora no meio do ano e um outro deve sair em dezembro, porque venda de jogador, infelizmente, é uma fonte de renda para o clube continuar caminhando. Tantas dívidas, e falou de várias dívidas que o Fluminense tem, na casa de 700 milhões, e a gente não tem como fugir disso, da venda de jogadores. Então, provavelmente, ele não citou nomes, mas provavelmente Marcos Paulo deve sair nesse meio de ano, e no final do ano deve sair outro jogador, de preferência jogador formado pelo clube, segundo palavras do Mário Bittencourt, porque o valor é mais alto. Então, infelizmente, tem essa notícia aí que realmente venda de jogador, sócio-torcedor e outras fontes estão em alta aí para poder gerar receita no clube, porque devido à paralisação o clube entrou numa dívida maior. Falou também sobre orçamento, que deverá ser refeito por causa de 25% de baixa nesse orçamento. Então a venda de jogador está incluída nisso aí, para poder tampar esse buraco no caixa tricolor, principalmente devido à paralisação. Então é isso, é um resumo do resumo
do que foi falado nessa live, então aguardo vocês às 22 horas para a gente conversar sobre essas 2 horas de live, que é coisa pra caramba, para a gente poder trocar aquela ideia. Aguardo vocês nessa noite, tá bom? Um abração, muito obrigado pela atenção de vocês.